Oséias capítulo 14, o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Vamos falar com Deus. Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa, reunidos, te louvando, te adorando, ó Deus, e nesse momento de ouvir a tua voz, nos chamando, falando conosco, falando aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, me coloco nas tuas mãos como instrumento. É debaixo do teu chamado, Senhor, debaixo, Senhor, das tuas promessas que eu subo a esse altar para pregar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Dá a revelação, mostra, direciona cada palavra, Senhor, a edificar as nossas vidas, vinda de ti, do teu coração, não da minha boca. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda distração, e queremos estar com a nossa mente, nosso coração abertos, como terra fértil, para receber, acolher a boa semente, para frutificar, sendo assim homens, mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha, porque ouvimos e praticamos a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Oséias é um livro com 14 capítulos. E é interessante que Oséias, Deus ele fala sobre algo muito sério, algo que ainda tem acontecido nos dias de hoje. Deus, através do profeta Oséias, ele vai mostrar, ele vai combater, vai expor a ferida do povo, porque o povo escolheu desagradar a Deus. O povo estava no contexto de idolatria, e Deus ele traz uma sentença contra Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, Oséias, o capítulo 1, nós vemos que Deus ele vai falar, capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel foi dividida. Então temos ali 10 tribos, Israel, que é o reino norte, e 2 tribos, reino sul, Judá. E vemos a sentença de Deus contra Israel, muitas vezes aqui chamado Efraim, por causa que era a maior tribo, norte, e também a sentença de Deus contra Judá, sul. Por quê? Porque o povo estava longe de Deus, o povo estava num contexto de pecado, e era tão sério que nesse livro nós vemos sim o amor leal de Deus por Israel, tanto que dá mais uma chance, chama o povo novamente, ao arrependimento, mas também nós vemos o juízo de Deus, e nós vemos a contínua infidelidade de Israel para com Deus. E aqui eu digo Israel, todo o povo, tanto norte como sul. Hoje de manhã nós falamos fidelidade ou infidelidade. Vimos consequências para os infiéis, mas também vimos o poder de Deus, a provisão de Deus, os milagres de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. E é uma questão de escolha. E aqui nós vemos em Oséias, o amor leal de Deus e a situação, se você ler todo o livro de Oséias, a situação de Israel pecaminosa, idolatria, é retratada pela experiência conjugal de Oséias. Deus vai, se você olhar no capítulo 1, Oséias, vai, se levanta e você vai casar com uma prostituta, vai ter filhos com uma prostituta, porque Deus ele compara
a idolatria de Israel, com a prostituição, com um coração que se contamina, com um coração que perverte, com um coração que vive sem temor a Deus. Olha a que ponto Deus ele mostra, expõe o erro de Israel. Deus vai usar a vida conjugal dele para expor, olha, assim está o povo para comigo, se prostituindo, me traindo. Deus que desde o início, quando nós olhamos a história de Israel, com promessas, com bênção, quando olhamos, por exemplo, os patriarcas, né, desde Abraão, desde o momento que Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pela fé Abraão foi, ele fala, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu serei contigo, né, vou multiplicar a tua descendência. Deus começa a trazer bênçãos, promessas, vai guardando, vai abençoando Abraão, Isaque e Jacó, aonde mesmo no tempo de fome, mesmo no tempo de seca, mesmo no momento de crise, Deus abençoava eles, mesmo no vale, nós vemos eles sendo, né, prósperos. E vemos a história da nação de Israel, eles mesmo conhecendo, vendo os milagres, os prodígios, eles esqueceram de Deus. Quando lemos, por exemplo, o livro de Juízes, né, se idolar, vai com a idolatria, vai se corrompendo. E aqui, Oséias capítulo 14, Deus ele está trazendo o chamado para voltar a Ele. E quantas vezes passamos momentos assim, conhecemos pessoas em momentos assim, outrora ativas na casa de Deus, outrora conheceram a Deus, outrora vivenciaram milagres de Deus, cuidado de Deus para com nossa casa, nossos filhos, nossa família, conosco. Mas quantas vezes, né, recaímos nesse erro de olhar para a corre-corre do dia, o dia a dia e as atividades, e aí você começa e esquece de Deus. Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Deus chama pelo nome, Deus chama e conhece cada um de nós pelo nosso nome. É Israel, é Débora, é Sérgio, é Denilson, é Carlos, é Francisco. Deus chama pelo nome. Deus não fala, não é um povo qualquer, tanto que Deus mudou, né? Era Jacó, passou a se chamar Israel. Deus chama pelo nome. Volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Então era o contexto no qual o povo estava se prostituindo, adorando falsos deuses, adorando poste ídolos, se contaminando com atividades. Inclusive, quando olhamos o livro de Reis, alguns reis de Israel chegaram a desagradar tanto a Deus, andando nos caminhos perversos, de até, né, terem práticas terríveis, queimarem seus filhos para falsos deuses. Então, quando nós olhamos aqui, volte para o Senhor, seu Deus. Por quê? Não está mais com Deus, não está na presença de Deus, porque caiu por causa dos seus pecados. Era o povo de Deus, é o povo de Deus, mas estava em intimidade. Deus vai falar, né, que é intimidade, que quer estar próximo, né, e o povo escolhe a idolatria, escolhe se desviar de Deus. Mas do que adianta ler, e alguns até julgam, mas eles viram bênçãos, viram promessas, viram o poder de Deus, viram coluna de fogo, coluna de nuvem. Quando nós olhamos a trajetória, viram milagres, viram a provisão no deserto, viram água sair da rocha, viram maná cair do céu, viram e vivenciaram tantas coisas. Viram estéreis serem, né, mãe de filhos, mas mesmo assim o povo de Israel se afasta de Deus. E nós? Será que estamos deixando de trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Olha aonde já chegamos, e comece a imaginar aonde você vai chegar, porque Deus tem grandes coisas preparadas para aqueles que o amam.
Então aqui nós vemos, olha, é tempo de voltar para Deus, é tempo de voltar para o Senhor, porque é possível cair. É bíblico, aquele que está de pé, olhe, vigie, esteja atento para que não caia. Israel caiu, o povo caiu por causa dos pecados. O pecado gera queda, o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Não brinque, não negocie, não fique experimentando. Hoje, não pensa assim, não viva assim. Salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, Romanos 6:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o retorno, o salário é morte. Por isso que Jesus fala, né, aquele que comete pecado é escravo do pecado, traz jugo, traz escravidão, traz morte, traz queda. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus fala em João 8:32, João 8:36, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Então há o perigo de cair por causa dos pecados. E ele diz o versículo 2: tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ele está dizendo: olha, tem que ter arrependimento, tragam palavras de arrependimento, mas não apenas palavras, como ele diz aqui: perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Tem que ter um arrependimento verdadeiro. E aqui nós vamos falar exatamente sobre isso. Fidelidade ou infidelidade. Ele está dando uma nova chance. Deus está falando: olha, tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor. Palavras que vêm do fundo do coração. Não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. E aqui nós vemos também Oséias fala sobre arrependimento fingido, um arrependimento falso, um arrependimento externo e não interno. Por exemplo, capítulo 6 de Oséias, o versículo 4, quando Deus fala sobre uma nova vida, sobre arrependimento. Oséias, capítulo 6, após a sentença contra Israel e contra Judá, no capítulo 5, Deus vai falar: não adianta arrependimento morto, arrependimento externo, arrependimento fingido. Diz assim o capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Até aqui está muito lindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está dizendo: olha, venha, voltemos para o Senhor. Só que agora, de tantas palavras, orientações bonitas, ao terceiro dia nos ressuscitará, palavras proféticas. Só que a partir do versículo 4, o arrependimento, Deus conhece o coração. Tem que ser verdadeiro, tem que ser no coração, tem que ser na alma. Olha o que ele diz: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não
sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E aqui está, o ponto que nós não podemos errar: um arrependimento falso, um arrependimento que pensa que apenas o fazer vai agradar a Deus, sem estar com o coração envolvido, sem ter amor. Lembra, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você pegue todos os seus bens e distribua, se não tiver amor, é vazio, é oco. Por isso que Deus fala: o que farei com você, Efraim? Era a maior tribo, se referindo aqui a Israel. O que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa, é como neblina, é algo falso, é algo que vem e logo some, é algo que às vezes até começa, mas dá um passo e se prostitui, se desvia, se corrompe, vende o seu caráter, negocia aquilo que é inegociável. Deus está falando para o povo de Israel. Deus está falando para aqueles que preferiram adorar outros deuses. Deus dá uma nova chance, dá, mas Deus está falando: olha, arrependimento fingido pode colar aí, pode enganar a tua liderança, pode enganar, mas a mim vocês não enganam. Deus conhece tudo, Deus conhece o mais profundo do coração, de longe Ele penetra nos nossos pensamentos, ainda a palavra não vai chegar à boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então Deus está falando: olha, o amor de vocês, ó Efraim, ó Judá, o amor de vocês é nulo, é como um vapor, é como névoa que logo desaparece. E ele vai dizendo: por isso os abati por meio dos profetas, os matei, os meus juízos são como a luz, pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Muitos estão vivendo uma vida de religiosidade, achando que simplesmente o agir, o proceder de qualquer maneira vai trazer a salvação, vai trazer aquele: está tudo bem. Deus, Ele quer ver um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que verdadeiramente se envolve com Ele, tem amor no reino dEle, na obra dEle. Deus está falando: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vivemos hoje uma época que as pessoas estão entregando holocaustos. Vivemos hoje uma época que as pessoas estão querendo buscar apenas o poder de Deus. Não há nada errado nisso, desde que Jesus ensina, Mateus 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que ele está dizendo: olha, é conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Vir à igreja, ter uma vida é bom, é saudável, estar em comunhão, servir, adorar, mas e o nosso coração? O arrependimento, a vida que tem, não pode ser fingido, não pode ser algo externo, não pode ser algo automático, não podemos ser ali aquele robozinho, não. É se envolver com o coração, conhecimento de Deus, que quando você se envolve, quando você se entrega, quando você fala: Senhor, eis-me aqui, você prossegue em conhecer a Deus. Oséias acabou de falar isso. Se você voltar ao capítulo 4, conheçamos e prossigamos, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É conhecer a Deus. Quando você coloca no seu coração: olha, eu quero te conhecer, Senhor, cada vez mais. Aí a vida começa a mudar. Começamos a entender que ganhar, o que o mundo acha que é ganhar, para nós é perder, o que o mundo acha que perder para nós é ganhar. Entendemos que os valores cristãos não são iguais aos valores do mundo. Conheça Deus. O que nós queremos é Deus. O que nós priorizamos é Deus, é o seu reino, a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Deus, Ele fala de uma maneira clara: fidelidade ou infidelidade. A que ponto o povo está hoje? Olhamos hoje, de uma maneira geral, a igreja de Cristo. Quantos caminhos errados, quantas práticas não de acordo com a Bíblia estão entrando pelas igrejas.
estão entrando pelos lares. Deus está falando: quero misericórdia, não sacrifício. Temos exemplos, né? Saul escolheu desobedecer, desagradou a Deus. Deus se agrada tanto de holocausto do que um verdadeiro coração quebrantado, contrito. Por isso que aqui vemos conhecimento de Deus. Coloque isso nessa noite na sua meta. Não quero conhecer a igreja, não quero conhecer os coríntios, eu quero conhecer a Deus, que é o autor, a Cristo, autor e consumador da minha fé. Conheça a Deus. Não podemos ter uma vida cristã sem querer conhecer a Deus. Queremos conhecer tantas coisas nesse mundo, né? Lugares, viajar, conhecer pessoas, e aquele negócio todo. E a Deus, intimidade com Deus. Por isso que nós vemos aqui, mais do que holocausto. Não há nada errado, pelo contrário, a vida cristã, a atividade no reino de Deus, na igreja, nos ajuda. Vir à igreja, né? Ajuda a conhecer a Deus. Aqui você louva, aqui você escuta a palavra, aqui você congrega, aqui você não deixa de congregar, como é costume de muitos. Você vem com alegria, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ou você acha que vai querer conhecer a Deus invertendo prioridades, dedicando das 24 horas do seu dia, 8 para dormir? Deixa eu ver se você fazia as contas, vamos lá. 8 para dormir, 7 horas para as demais coisas, e o pouquinho que resta, minutos para Deus. Os últimos momentos do seu dia, só para desencargo de consciência, ler um versículo, né, para dar para Deus o resto. É assim que queremos conhecer a Deus? Ou acordar: Senhor, obrigado por mais esse dia. Senhor, toma o meu dia, toma minha vida nas tuas mãos. Quero conhecer a Ti, mostra o Teu poder nesse dia. Me chama, me leva ao nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Aí você vai para a Bíblia, aí você vai para a oração. Ah, pastor, mas tu não conhece minha rotina. Faz orações curtas no decorrer do dia. Acordou, tem horário, levar as crianças, aquele negócio. Faz uma oração de 1 minuto. Chegou, deixou as crianças, né? Abençoa meus filhos, impõe as mãos sobre ele, guarda, livra de todo mal, né? Vai no ônibus, está no ônibus no ponto, esperando hora, Senhor, vai abençoando. Conhece a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Misericórdia quero, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. Coloque isso como meta. Quero conhecer a Deus. Fazer como Jó, né? Conhecia só de ouvir, só de falarem, mas agora eu conheço a Deus. Conhecer ao Senhor. Versículo 7, do capítulo 6, mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, como bando de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Hoje estamos numa época que está tendo contaminação. Um pega e passa para o outro. Não estamos falando de vírus, não. Estamos falando disso aqui, ó. Manchas. Roupas que outrora eram alvas, brancas como a neve. Mas vem o convite, vem a oferta do diabo. As pessoas começam a permitir a mancha, começam a permitir a contaminação. Por isso que Deus fala, eles transgrediram a aliança. Assim como Adão permitiu o pecado, transgrediram a aliança. Foram infiéis a mim. Infidelidade ou fidelidade. É o que Deus está falando hoje, falou de manhã. Deus procura os fiéis da terra, diz o salmista. Deus procura verdadeiros adoradores. É bom, né, adorar, quebrantar, entregar o nosso verdadeiro louvor ao Senhor. Mas e os fiéis? A fidelidade do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus.
Por isso que ele, aqui no capítulo 6, ele combate o arrependimento fingido, aquele que, olha, né, vive uma vida, né, de coisas automáticas, vidas de coisas exteriores, e esquecem que Deus olha o interior, Deus olha o coração. Por isso Deus fala, olha, eu quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Por isso eu volto ao capítulo 14, Deus chamando, ó Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu. Quantas vezes caímos? Não apenas falando de pecado, mas quantas vezes erramos, quantas vezes incorremos em erros, quantas vezes passamos um dia invertendo prioridades, trabalhou, fez isso, fez aquilo, foi para as redes sociais, fez TV e não buscou a Deus. O foco o reino de Deus é buscar a Deus, é conhecer a Deus. Aí a pessoa reclama, pastor, eu oro, mas Deus não me escuta, eu oro, mas Deus não responde. Aí você pergunta, como você orou? Um minuto antes de eu ir dormir. Coloca verdadeiramente no seu coração um propósito de conhecer a Deus. Começa a negar a si mesmo para conhecer a Deus. Começa a colocar o objetivo da sua vida, amar a Deus de todo o seu entendimento, toda a sua força, todo o seu coração, de toda a sua alma. E você vai ver se Deus não responde. Jeremias falou, Deus falou através de Jeremias: buscar-me-eis, me achareis. De qualquer maneira, buscando a Deus, dando o resto, a sobra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser na totalidade, tem que ser por completo. É claro, não há nada errado em ter as atividades boas, saudáveis, não é nada errado, não é disso que estamos falando. Estamos falando do coração verdadeiro. E aqui nós vemos o verdadeiro arrependimento. Qual é o verdadeiro arrependimento? Qual o que nós escolhemos? Fingido, aleatório, automático? Se alguém nesse caminho, meu amado irmão, é necessário ter um alerta. Coisas automáticas, coisas religiosas. Jesus combateu isso. Ai de vós, não entram no reino de Deus e estão impedindo outros de entrar. Que eram líderes, eram religiosos, eram escribas, ali os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Em vez de se humilharem, se dobrarem, Senhor, Tu é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ficavam ainda acusando Jesus, de agir, pelos demônios, Beelzebul, mas enfim. Então aqui Deus fala: Israel, volte para o Senhor seu Deus. Caiu por causa dos pecados, mas Ele traz o chamado verdadeiro para voltar ao Senhor. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. É o que acabamos de ler. Em vez de holocausto, coração. Em vez de o exterior, em vez de rasgar as vestes, rasgar o coração. Circuncisão do coração. Por isso que ele continua dizendo: a Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em Ti o órfão encontra misericórdia. Não adianta pedir ajuda à Assíria para ir guerrear, querer fazer laços, fazer união com outros países, com outras nações, para enfrentar o juízo, Nabucodonosor, Babilônia. Não adianta querer fazer laços, é o que ele está falando. A Assíria não vai nos salvar. Quem salva é Deus, quem salva é o Todo-Poderoso Deus de Israel. Só Ele que pode salvar, tanto aqui na terra, como a nossa salvação eterna, como o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não iremos montados em cavalos. Lembra aqui que o salmista fala? Uns confiam em carros e outros em cavalo. E você?
eu confio no Senhor que me deu a salvação. Eu confio em Deus, confio no Senhor. Então não adianta colocar a fé, a confiança na Síria, em países vizinhos, querer fazer alianças erradas. Faça aliança com Deus, faça aliança com o Senhor. Por isso que ele diz, não iremos montados em cavalos, não diremos mais, as obras das nossas mãos, elas são o nosso Deus. Verdadeiro arrependimento. Sabe o que ele está falando aqui? As imagens, a idolatria, os falsos deuses, obras de mãos de homens. Como diz o Salmo 115, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam. Ele diz aqui, essas obras não são mais os nossos Deus, porque em Ti nós confiamos. O órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Ou seja, se tem uma verdadeira confissão, um verdadeiro arrependimento, Deus retira a sua ira, Deus libera o perdão. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Ou seja, vai ter raiz profunda, tem ali, florescerá, vai frutificar. Ou seja, não adianta ficar pensando, já era, Deus não me perdoa. Deus perdoa, Deus dá uma nova chance, desde que haja um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Jesus inicia seu ministério assim, João Batista prepara o caminho assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje pregam de tudo, querem ensinar de tudo, mas não falam em arrependimento, não atrai, não mobiliza. Melhor pregar a verdade, é arrependimento. Se continuar na prática pecaminosa, se continuar nas obras da carne, vai para o inferno, não vai herdar o reino dos céus. Não cabe a nós julgar, é com Deus. Nós não temos gabarito, ninguém, para dizer quem vai para o céu vai para o inferno. Porque se a gente olhasse aquele ladrão na cruz, de longe, foi para o inferno. Mas lá na intimidade com Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Mas a Bíblia diz que aquele que está obras da carne e coisas semelhantes a elas, e Paulo já tinha falado isso em Coríntios, fala novamente em Gálatas, aos Gálatas, não herdarão o reino dos céus. Então aqui nós vemos uma nova chance. Serei para Israel como orvalho, florescerá. Você vai florescer, você vai lançar raízes profundas, você vai estar ali como o cedro do Líbano, os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Até o cheiro, até a fragrância, Nós, o crente, tem um cheiro, tem uma identidade. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, você identifica logo, é isso, é esse perfume, ou enfim, é esse alimento. Você identifica. Temos um cheiro, temos uma identidade. Versículo 7, os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as tuas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Ó Efraim, ó Israel, como eu disse, muitas vezes Israel chamada como Efraim, por fato de ser ali a maior tribo. Deus fala, o que tenho eu a ver com ídolos? Vemos Deus combatendo a idolatria desde Gênesis. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás culto, não dobrarás. Se você crê que a sua oração chega a Deus, Jesus nos ensina isso. Você dobra o seu joelho, fala com o Pai, Pai nosso que estás nos céus. É direto a Deus, é direto no Senhor. E hoje na nova aliança a nossa oração chega ao trono em nome de Jesus. Ore sempre em nome de Jesus. Por isso que Deus fala, o que tenho eu a ver com os ídolos?
que quando você ora, vimos hoje de manhã, né, o povo, os Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés, no meio da batalha, eles oram, e Deus escuta a oração e concede a vitória. Quando nós oramos, não há ídolos, não há pontes, não há outros caminhos, não há atalhos, mas quando você ora, quando você dirige a sua oração a Deus, Deus ele ouve lá do alto sublime trono, e ele começa a mudar, ele começa a agir, ele começa a responder: eu cuido de você, sou eu que ouço as suas orações. Que tenho eu a ver com ídolos? Aí traz isso para a sua vida, vamos trazer isso para as nossas vidas. Que tenho eu, Deus falando, que tenho a ver com essa escolha? Que tenho eu a ver com isso que você gasta tanto tempo e não busca a minha presença? Que tenho eu a ver com essa escolha pecaminosa, com esses caminhos? Que tenho eu a ver? Precisamos saber discernir aquilo que Deus está e aquilo que Deus não está. Que tenho eu a ver, olha só, com os ídolos? Quais têm sido os nossos ídolos? O que tem sido o nosso ponto, o nosso foco de idolatria? Não a uma imagem, algo que tira Deus de primeiro lugar, mas o que temos muitas vezes trocado, permitido. Deus sair de primeiro e ficar em segundo, em terceiro. Se Deus não foi o primeiro, meu amado irmão, esteja alerta, que se Deus não for o primeiro, ele não fica em segundo e não fica em terceiro. É conhecimento de Deus. Nessa noite você vai sair daqui por essas portas com esse desejo no seu coração: eu quero conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Esse vai ser minha meta, esse vai ser meu foco, essa vai ser meu objetivo. Mas isso envolve um posicionamento, isso envolve uma renúncia. Ah, pastor, mas eu oro, Deus não me escuta. Aí é como se Deus estivesse falando: que eu tenho eu contigo, que eu tenho eu com isso, dando resto à sobra, né? Passo o dia inteiro, 23 horas, 59 minutos e 50, e deixa um segundo para Deus. Que tenho eu com os ídolos? Aí Deus fala: filho meu, filha minha, ó Efraim, sou eu que escuto as suas orações e cuido de você. Deus escuta as suas orações e Ele cuida de você. Mais uma vez, Deus escuta as nossas orações e cuida de nós. É o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas, é a porta, aquele que passa por Ele, passa e acha pastagens. É o caminho, a verdade e a vida. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. E o finalzinho, versículo 9: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. O caminho de Deus é reto, é estreito, né? É um caminho, né, uma porta estreita, mas é o caminho que conduz à vida. É um caminho que não tem desvio para a esquerda, para a direita, é um caminho reto. Largo permite desvios, mas no final são caminhos de morte. Caminho largo, porta larga, concede, né, um desviozinho para a esquerda, um desviozinho para a esquerda, para a direita. Mas Deus fala: o meu caminho é reto. Os caminhos do Senhor são retos. Sabe o que é isso? Foco, objetivo, conhecer a Ele, prosseguir em conhecer a Ele. Ou seja, fidelidade ou infidelidade. Verdadeiro arrependimento ou um arrependimento, né, fingido, que é combatido aqui no capítulo 6. Por isso Deus fala: eu quero misericórdia, não sacrifício, eu quero um verdadeiro coração quebrantado, contrito. E eu pergunto nessa noite: como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vontade de querer conhecer a Deus? Esse é o foco, o que acabamos de ler, capítulo 6, né? Olha, mais do que conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios.
mais do que dia a dia, mais do que, né, atividades, coisas automáticas, vai servir de nada. Mas conhecer a Deus vai mudar toda a sua vida. Conhecer ao Senhor, ouvir a voz dEle, ter a direção dEle, vai mudar toda a sua vida. Você não será mais o mesmo. Você não vai mais dormir da mesma maneira, nem vai acordar da mesma maneira. Conhecer a Deus, você tem uma vida totalmente de entrega diferente. Mas reflita, quais têm sido as nossas prioridades? Eu fico feliz de você estar aqui nessa noite, você está em casa ouvindo essa palavra, que você está no caminho certo, estamos no caminho certo. Deus você não conhece de uma hora para outra, é igual uma pessoa, você não conhece a pessoa de uma hora para outra, vai convivendo, vai tendo experiências, vai ouvindo a voz, Deus é assim, enquanto tiver fôlego de vida, você vai conhecendo a Deus. Mas tem que priorizar a Ele, priorizar o seu reino, priorizar a busca incessante, né? Jeremias nos ensina, busca, Ele responde, buscar-me-eis e me achareis, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. E quando você coloca isso como foco, como meta, conhecer a Deus, você pode preparar o seu coração, que você vai amá-lo, você vai priorizar, você vai amar, e a Bíblia tem bênçãos, promessas para aqueles que o amam, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Se você ama a Deus, tenha certeza que Ele tem grandes coisas para fazer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você quer conhecer a Deus, é porque você tem amor a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso envolve, como temos falado, fidelidade e não infidelidade. Envolve renúncia, envolve completude, envolve totalidade. Meu desejo nessa noite é que nós possamos guardar essa palavra e entender e viver, buscar fidelidade, porque Deus é fiel. Deus Ele é fiel para contigo, para com a sua casa, para com a sua família, para conosco. Que nós venhamos ser fiéis a Ele, querer conhecer a Ele, e você verá maravilhas, você verá milagres. Conheça a Deus, conheça ao Senhor. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Comece a falar com Ele. Volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu. Quantas vezes caímos? Mas Deus permite a volta, Deus permite o retorno. Ele diz: olha, tragam palavras de arrependimento e conversão, perdoa a nossa iniquidade. Senhor, aceita, ó Deus, os sacrifícios, não de novilhos, mas dos nossos lábios, que a boca fala o que o coração está cheio. Coloque a confiança em Deus. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não diremos mais que as obras das nossas mãos são nossos deuses. Não. Mas Deus é para nós como orvalho. Você vai florescer como o lírio. Você vai lançar suas raízes como o cedro do Líbano. Levanta a sua mão que eu estou profetizando. Você vai lançar suas raízes profundas. Tem vento para lá, tem tempestade aqui, mas você vai permanecer. E as nossas raízes não são para baixo, nossas raízes são para o alto. Porque o vento leva, Deus leva. Coloque a mão no seu coração. Você será vivificado, vai florescer como a videira. Mas Deus fala: que tenho eu com ídolos, ó Efraim? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Ó Deus, age em nossas vidas e nossos corações. Possamos guardar essa palavra, Senhor, e
lembrar que o Senhor quer entrega, quer corações e não exterior. Perdoa, Senhor, nossas quedas. Quantas vezes caímos, quantas vezes erramos, falhamos. Mas Tu és o Senhor que levanta, que dá uma nova chance, que chama novamente pelo nosso nome. Tu és santo, Tu és poderoso. Coloco, Deus, nas Tuas mãos cada vida, cada oração, cada petição. Tu conheces. E assim, ó Deus, age no mais profundo do coração, no mais profundo da alma, da mente, do entendimento, Senhor. Que saiamos daqui com esse propósito de conhecer a Ti, de vivenciar o que o Senhor tem para nós, os milagres, as bênçãos, coisas grandes e ocultas que nem podemos imaginar. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele, a